Bom dia a todos, os nossos queridos amigos e irmãos que já têm por hábito nos acompanhar pelas redes sociais. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a abrirem as vossas Bíblias. E o primeiro texto escolhido, ele se encontra no livro aqui de Samuel, tá certo? Segundo livro de Samuel, no capítulo 21. E nós vamos aqui meditar do versículo 11 ao 14. Segundo livro do profeta Samuel. Assim que você encontrar, se sinta à vontade para dizer amém. Amém, igreja? Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe e Gileade, os quais os furtaram na praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que lhe ordenara. E depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. O segundo texto desta manhã, você passando algumas páginas, fique à vontade para dizer amém. Ele está aqui no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis de Israel, no capítulo 13. E eu vou pedir a tua paciência, porque nós vamos aqui ler a primeira parte aqui, e a segunda parte nós vamos então contar a história. Nós vamos contar a história, mas eu vou fazer a leitura para você ter uma noção do que se trata aqui o sermão desta manhã. Diz assim: um profeta prediz contra o altar. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prenda-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus ficou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, a cinza se derramou sobre o altar, segundo o sinal do homem de Deus, que apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei que se lhe recolheu ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa, fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não te iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste local. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fores. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde viera a Betel. Vamos continuar a leitura até o verso aqui 18. Morava em Betel um profeta velho, e vieram os filhos e lhe contaram tudo
o que o homem de Deus fizera. Aquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei, contara-nos ao pai. Perguntou-lhe o pai, por onde se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-lhe um jumento, albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi-se após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo? Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, não entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor, ainda não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta, como tu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Vou repetir a última frase aqui, do verso 18. Porém, mentiu-lhe. Santíssimo Deus, eterno Pai, novamente a tua palavra se faz aberta. Queremos compartilhar a tua palavra. Queremos extrair o máximo de aprendizado. A tua mensagem, mas precisamos do teu Santo Espírito, que se faça presente nesse local santíssimo, lugar santíssimo, onde a tua palavra toda semana é aberta, para aprendermos mais da palavra. Não apenas aprendermos no sentido de aquisição de conhecimento. Não é mais um conhecimento novo na nossa vida, mas é aprender no sentido de praticar, de guardar, colocá-la em prática em nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O terceiro texto, que provavelmente nós não vamos ler, porque o tempo não permitirá, eu vou fazer menção. Ele se encontra no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 23, verso 15 a 20. Irmãos, nós estamos aqui com uma série, não sei se você reparou, a primeira leitura que nós fizemos aqui, eu voltei a minha Bíblia aqui, fala sobre Rispa. O personagem bíblico desta manhã, Figuras dos Bastidores. Você já sabe que Figuras dos Bastidores é uma série em que nós vamos aqui aprendermos sobre personagens bíblicos pouco conhecidos pela maioria da igreja. Talvez você já tenha até ouvido falar, mas talvez você não tenha ainda assistido uma pregação sobre esses ilustres personagens bíblicos. Alguns têm nome como Rispa, outros anônimo como o personagem desta manhã. Eu quero que você, irmãos, se atenta, porque são importantes histórias da Bíblia, que tem aqui ensinamentos para nós, e que muitas vezes não é pregado na igreja sobre esses personagens. Alguns pregadores não conhecem esses personagens. E nós temos a oportunidade de aprender, e eu quero convidar você, juntamente comigo, a participar dessa série. E hoje, irmão, nós vamos aprender de uma forma um pouco triste sobre o personagem desta manhã. Esse não tem nome, diferentemente de Rispa. Esse é conhecido como Homem de Deus. É um profeta anônimo. Você lembra a semana passada? A introdução do sermão desta manhã é a introdução. A introdução do sermão desta manhã é a conclusão do sermão da semana passada. Por que Rispa é importante? Porque Rispa é importante por dois motivos, eu quero relembrá-lo. E o terceiro motivo vou lhes apresentar nesta manhã, como introdução do sermão desta semana. Isso é importante porque Abner é acusado, lembram, de um crime. Rispa era concubina de Saul. Saul havia morrido. Vocês vão lembrar do sermão da semana passada. E Abner, general de guerra, é acusado de ter dormido com Rispa. Aquilo significava
que Abner estava usurpando o trono, que era de Isbovete. Lembram do sermão? Isbovete era o único filho de Saul. Mas nós entendemos que o único filho vivo de Saul, né? Mas nós entendemos pelo sermão, pela leitura, que aquela acusação foi uma calúnia, uma difamação, e isso fez com que Abner fosse para o exército de Davi. A casa de Saul, na pessoa de Isbovete, Saul havia falecido em combate, agora é liderada por Abner, aquele que colocou Isbovete no poder, aquele que pela sua influência, porque era um rei fraco, um rei incompetente, vocês estão lembrando da conclusão, né? Do sermão da semana passada. Então, Rispa é importante, porque essa acusação ela é falsa, então Abner, sentindo-se ali caluniado, difamado, ele oferece os seus favores, a Davi, que exige uma condição, Mical, e então ele vem para o exército de Davi. E agora ele passa a ser inimigo de Isbovete. Só que Isbovete enfraquece ainda mais. E no capítulo seguinte você vai perceber que Isbovete é morto pelos seus próprios capitães, vendo a fraqueza do seu governo, a incompetência do seu governo, e vendo também um grande homem chamado Abner se tornando inimigo, agora por causa de uma falsa acusação de Isbovete. Então Rispa é importante, entenderam a importância? Tanto é que os capitães matam Isbovete e agora se prontificam a servir Davi. A segunda razão pela qual o Rispa é importante, só relembrando, e você vai entender dentro desse contexto, é a leitura que nós fizemos, que por causa de uma aliança quebrada de Saul estava matando os gibeonitas, Deus manda seca, essa seca gera fome sobre a terra, e agora, irmãos, Davi consulta a Deus, e Deus revela para Davi que é por causa de uma aliança que Saul quebrou contra os gibeonitas. Uma aliança que foi feita, irmãos, 400 anos atrás. Uma aliança feita com Josué. E agora, irmãos, Davi pergunta o que os gibeonitas desejam para que Deus possa, então, enviar a chuva, e eles pedem, então, que 2 filhos de Rispa e 5 netos de Saul sejam enforcados. Mas a leitura que nós terminamos aqui, a primeira leitura, esclarece que a chuva veio, juntamente com a chuva, a riqueza, o alimento. Não porque Davi entregou os 2 filhos de Rispas para serem enforcados, nem os outros 5 filhos de Saul, no caso netos de Saul, filhas de Merabe, mas a chuva veio, Deus se tornou favorável sobre a terra, porque Rispa ficou 6 meses vigiando 7 cadáveres. E quando Davi então chega de combate, ele foi informado do cuidado dessa mãe, cuidando dos seus e de filhos que não eram seus. E Davi então agora havia uma birra, entende? Uma morte, né? Um sepultamento digno. Nós vemos isso aqui. A Saul havia sido, irmão, sepultado num determinado local ali, seu pai quis, né? E ele então traz ali os restos de Saul e sepulta juntamente Saul, Jonatas, os filhos que morreram, Abimeleque, Malquizua, né? Juntamente com os filhos de Rispa, Mefibosete e Armone, os outros 5 filhos de Merabe, e ele então agora os sepulta de forma digna, porque Saul era rei de Israel. E agora, irmãos, depois que Davi sepulta aqueles cadáveres, ao todo 10 cadáveres, 4 filhos de Saul, no caso, 2 filhos com Rispa, e também filhos ali com Merabe. Irmãos, qual é o terceiro ponto aqui importante? É que nós entramos no sermão desta manhã. Você pode depois ouvir o sermão da semana passada para entender um pouco mais. É porque aquela atitude de Rispa, eu quero falar agora para você, havia uma birra, né? Havia guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas a atitude de Rispa em olhar os filhos de Saul comove o coração de Davi. E Davi agora tem uma postura, Davi vai sepultá-los de forma digna.
Os homens de Jabe de Gileade, com uma dívida que tinham com Saul, eles arriscaram a sua pele para tirá-los de Bet-Sean, praça pública, onde eles haviam sido enforcados. No caso, Saul foi decapitado. Trazem para Jabes de Gileade, sepultam sem as honras de um rei, mas Davi agora, por causa de Rispa, tira os ossos de Saul, dos seus filhos que morreram em combate. E juntamente com os filhos de Rispa e os seus netos, com Merabe, que era a sua esposa, dá um sepultamento digno. Aquilo, irmãos, sensibiliza, porque o povo de Israel está sem rei. O povo de Judá tem um rei, e o rei é Davi, mas o povo de Israel não tem rei. Isbovete morreu nas mãos dos seus capitães por causa da sua incompetência e fraqueza. E agora o povo então nomeia Davi como rei de Israel. O que eu estou dizendo aqui para você? O que eu estou dizendo? É que o reinado de Judá, o reinado de Israel, ele nasce de forma separada, ele nasce de forma dividida. E agora, por causa da atitude de Rispa, que leva a uma postura de Davi, essa postura de Davi faz com que o povo enxergue Davi como seu novo rei. E agora eles escolhem Davi, por causa da atitude de Davi, da nobreza de Davi, em sepultar os corpos de Saul, seus filhos, seus netos, inclusive 2 de Rispa. E agora Davi é aclamado rei sobre todo Israel. Então, por que Rispa é importante? Porque Rispa vai influenciar o povo a aceitar Davi como rei de todo Israel. Isbovete havia morrido e Davi só governava sobre Judá. Mas agora, irmãos, o texto que nós lemos aqui está falando de um reino que foi dividido. Então, o papel de Rispa está na unificação dos reinos. Ela é uma influência invisível. A unificação do reino, agora é um reino só. Não tem mais a divisão reino de Judá, tribo de Benjamim, com os restantes das outras tribos. Você sabe que eram 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Mas agora, irmãos, no capítulo 12, nós não comentamos aqui, fala que o reino é dividido. Por que o reino foi dividido? Por causa da idolatria de Salomão. Salomão casou com mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, perverteram o coração de Salomão. Ele amou essas mulheres de forma loucamente, fez altares para Baal, Astarote, e para um deus chamado Moleque, um deus falso, um deus com D minúsculo. Maloque era um deus que aceitava sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Irmãos, depois dê uma olhada. Essa história é uma história dentro de histórias. É uma história dentro de histórias. E agora Deus divide o reino, aparece Aias, um profeta de Deus, encontra Jeroboão e diz assim, o reino será dividido. Rispa influenciou a união do reino, mas agora o mau reinado de Salomão, o seu casamento com mulheres pagãs, a sua idolatria, vai fazer com que o reino seja novamente dividido, e o pior, ele vai terminar dividido. E agora, irmãos, quando Salomão sabe, ele ficou sabendo que Aias, um profeta de Deus, havia já profetizado que o reino, após a sua morte, seria dividido. Ele procura matar Jeroboão, que tem que fugir. Mas depois da morte de Salomão, a profecia se cumpre. E como foi que a profecia se cumpriu? O povo chega para Roboão. Você sabe que Salomão, para manter essas 700 mulheres, 300 concubinas, né? Você sabe que ficou pesado, era o povo quem bancava, era o trabalho forçado, era a exploração do trabalho, era o aumento de impostos, o povo trabalhava demais. Trabalhos forçados, tinha que trabalhar para bancar o esplendor da corte de Salomão, para bancar as mulheres de Salomão, os impostos altos. Então eles chegam para Jeroboão. Chegam para Roboão e falam, Roboão, nós estamos trabalhando demais, estamos sendo explorados, nós não estamos conseguindo, né? Os impostos estão altos. E então, irmãos, Roboão, ele vai pedir conselhos
para os mais velhos, que diz o seguinte: olha, favoreça o povo, diminua a carga horária, alivie no tocante aos impostos, diminua os impostos. Mas Roboão também vai pedir conselho para os mais jovens. E os mais jovens, irmãos, dizem o seguinte: olha, diga para eles que o seu dedo mínimo é mais pesado do que os lombos do seu pai. Os jovens estão dizendo o seguinte: olha, castigue-os com escorpiões. Seu pai os castigou com açoites, mas você faça pior, castigue com chicote de escorpiões. O povo foi pedir para que amenizasse, mas a proposta dos mais jovens aqui era que a mão de Roboão pesasse ainda mais. E dentre essas pessoas que foi negociar, que estava ali representando o povo, pedindo uma carga justa, um tributo justo, estava Jeroboão, que foi nomeado rei. Porque 10 tribos resolveram então agora seguir, porque não aguentavam trabalhar tanto, não aguentavam ser explorado, ser desrespeitado. E agora o reino está dividido. Irmãos, foi tão sério que um homem chamado Adorão, ou Adurão, dependendo da tradução bíblica, que era o superintendente, era tipo um fiscal, era tipo um Zaqueu lá, que fiscalizava os trabalhos, que cobrava os impostos do povo. Ele foi morto, irmãos, a pedradas pelo povo. O povo estava revoltado. E aí entra um outro profeta chamado Semaías, porque agora Roboão quer atacar o povo, né? As 10 tribos, mas aí o profeta intervém, irmãos, para impedir aquela loucura de Roboão em querer lutar contra os seus próprios irmãos da tribo do norte. E agora entramos no contexto, irmãos, no contexto aqui. Qual é o contexto? O contexto é que Jeroboão está com um problema. A sede é Jerusalém, a capital Jerusalém. Mas, irmãos, o povo ia a Jerusalém para adorar. O povo ia para Jerusalém para adorar. Mas ele fica preocupado, ele falou: se esse povo ir para Jerusalém, o templo de Salomão, lembram? Para adorar, esse povo pode chegar lá, pode mudar de ideia, Roboão pode fazer a cabeça dele, eu não tenho sangue reais na veia, eu não sou filho, né? Então ele ficou com medo de uma rebelião do povo, de uma revolta do povo contra ele, entende, irmãos? Esse negócio de adorar em Jerusalém, de estar em território de Judá, ele resolve então construir 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel. E o capítulo 13 é a cerimônia de dedicação a esse santuário, o santuário que estava em Betel. Tinha um em Dan também, 2 pontos de adoração. E agora, irmão, chega um homem de Judá, o personagem bíblico, a figura do bastidor desta manhã. E ele agora profetiza contra o altar. Irmãos, ele não está profetizando contra Jeroboão, porque geralmente os profetas de Deus profetizam contra as pessoas, mas a idolatria é algo tão ofensivo a Deus, é algo que incomoda tanto Deus, que esse profeta, ele profetiza contra o altar. Irmãos, quando ele profetiza contra o altar, um profeta, o homem de Deus, aqui não fala profeta, mas ele é conhecido como profeta porque ele vai profetizar. Talvez ele não seja conhecido como profeta aqui porque talvez não tenha estudado na escola dos profetas, mas é um profeta porque vai profetizar. Ele é conhecido como profeta de Deus, muito mais homem de Deus. Irmãos, esse termo homem de Deus, ele é pesado, porque homem de Deus é quem é conhecido na Bíblia como homem de Deus é Moisés. Você sabe quem foi Moisés? Você sabe quem foi Elias? É chamado, conhecido como homem de Deus. E Eliseu. Irmãos, o termo em si já desperta-nos. E ele então chega, e ele agora profetiza contra aquele altar. Ele está olhando para o altar. Deus está, irmãos, incomodado, ofendido com aquela falsa adoração. Ele diz assim: olha, um filho da casa de Davi
Ele vai nascer. Josias nasceria mais ou menos, irmãos, há 300 anos, 3 séculos. E ele diz o seguinte: da casa de Davi, o nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Você entendeu, irmãos, o que eu li? Sacerdotes humanos seriam queimados sobre aquele altar. E ossos de sacerdote também seriam queimados sobre aquele altar. Porque um homem que nasceria da casa de Davi. Interessante, irmãos, que Jeroboão está com medo de perder o reino. Mas Josias seria o homem que faria uma reforma, que não ficaria limitado apenas ao território de Judá e Benjamim, as tribos de Judá. Mas essa reforma abrangeria todo Israel, até mesmo o território de Israel, do reino dividido. O grande reformador não era só uma restauração estrutural do templo, mas era uma restauração espiritual dos adoradores. E ele queria deixar um sinal, irmãos, porque assim, tem pessoas que precisam de sinal para acreditar, de sinal para crer. Lembram de um sermão meu? O sinal de Jonas, precisavam de um sinal para crer. Incrédulos. E para deixar um sinal, ele está profetizando, mas para que os ouvintes pudessem ter certeza de que aquilo era verdadeiro, diz que o altar se fendeu. Aquele altar, irmãos, ele quebrou-se como se quebra um ovo. O altar, irmãos, se desmanchou. E as cinzas, que agora, conforme a palavra do homem de Deus, estavam caindo sobre o altar. Imagine só as cenas, irmãos. Essa história é envolvente, porque trata primeiro de um rei apóstata. Quem era o rei apóstata? Jeroboão. Já identificamos o primeiro personagem. Um rei apóstata. Interessante, irmãos, que quando Jeroboão teve essa ideia, ele não queria ensinar o povo a prática da idolatria. Não. Ele estava preocupado em se manter no poder. Ele dizia o seguinte: olha, esses reis aí, esses deuses aí, é apenas uma lembrança visual de Deus. Então não é uma representação de Deus. Eles não são deuses. É apenas lembrança visual. Não é uma representação de Deus. Na verdade, ele não queria ensinar a prática da idolatria. Ele queria era se manter no poder. Mas não deu certo, irmãos. Ele esqueceu, ele não quis olhar os riscos. Irmãos, tem pessoas que para estar no poder, elas são capazes de qualquer loucura, de qualquer coisa contrária à vontade de Deus para se manter no poder. E olha que Aías falou: olha, se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Mas ele temeu uma possível revolta do povo. E agora o povo está na prática da idolatria. Eles já tinham uma queda. Uma queda. Salomão influenciou muito, irmãos, né? A prática da idolatria, quando casou com aquelas mulheres idólatras. Fez santuários. E agora, irmãos, o profeta profetiza contra o altar. E para provar que aquilo era verdadeiro, aquele altar se despedaça, se quebra como um ovo. E ali, quando estavam ali, né, Jeroboão preparando para oferecer incenso, aquela cinza caiu de sobre o altar de Deus. O sinal que a profecia era verdadeira. Mas agora, irmãos, Jeroboão, ele estava com a sua mão sobre o altar, imagine a cena. Eu quero que você viaje na tua imaginação. Ele levanta a mão, ele vai apontar agora a mão, o dedo, para o homem de Deus e diz assim: prenda-o, prenda-o. Mas, irmãos, quando ele levanta a mão de sobre o altar, ele estava preparado ali para sacrificar o incenso, naquela adoração pagã. Diz, irmãos, que a sua mão paralisou. O seu braço paralisou. E a sua mão ficou
seca. Agora aquele homem, irmãos, adiantando a história, que estava ali julgando o profeta, condenando o profeta, que havia mandado prender o profeta, está com a sua mão paralisada, o seu braço paralisado, a sua mão seca, a sua mão mirrada. Ele agora implora ao profeta para que ore a Deus, para que o seu braço se movimente, para que a sua mão se restaure. E Deus é tão bom, irmãos, que o profeta ora, e a mão agora volta ao normal, a sua mão é restaurada, a mão do rei, o seu braço volta a movimentar. Imagine a cena, a mão paralisada, né? O braço paralisado, a mão seca. Imagine a quantidade de pessoas que estavam ali, testemunhando aquela cena. O altar já havia se quebrado, as cinzas derramadas sobre o altar, e agora o homem quer recompensá-lo. Ele disse assim, fortalece-te. Ele está dizendo o seguinte, olha, vem para minha casa, coma, fortalece-te, beba. Mas o homem de Deus disse assim, ó, mesmo que você me desse a metade do teu reino, eu não poderia voltar. Eu tenho uma ordem específica de Deus, eu tenho uma ordem com algumas restrições, não posso beber nada, não posso comer nada, nem mesmo voltar pelo caminho por onde eu vir, porque essa é a palavra do Senhor. E tanto é verdade que ele voltou para o outro caminho. Irmãos, o reino do norte, ele foi fortificado com a tribo de Levi. Porque você sabe que no reino de Judá, Roboão ficou só Judá, a capital era Jerusalém. Judá e Benjamim. Só que essa história, irmãos, do bezerro de ouro, você lembra de Arão no Monte Sinai? Quando Moisés demorou para descer do monte, você lembra? O povo adorando, mas Jeroboão fez 2. A única tribo que não se curvou, não encontrou nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança que se curvou diante daquele Deus, o bezerro de ouro, foi a tribo de Levi. A tribo de Levi, irmãos, decidiu mudar de lado, não aceitou aquela prática, muito pelo contrário, a sua tribo matou os adoradores idólatras das outras demais tribos que se curvaram diante do bezerro de ouro, no pé do Sinai, quando acharam que Moisés havia morrido no monte. E agora essa tribo, irmãos, ela vai para o lado, né, de Judá. E Jeroboão levou tão assim, de forma leviana, que ele disse assim, ele procurou homens, quem quisesse ser sacerdote, esses sacerdotes que estão aqui oficializando, que estão trabalhando aqui, não são da tribo de Levi. Eram pessoas de outras tribos que foram convidadas para participar de uma cerimônia pagã. Na história nós já tínhamos visto o resultado lá no pé do Monte Sinai. Mas Jeroboão, ele é cabeça dura, ele não aprende. E agora, irmãos, ele volta. E agora tem uma coisa interessante, irmão. Se a história terminasse aqui, Deus é sempre louvado, Deus é sempre digno, mas no tocante ao homem de Deus, eu diria assim, Deus foi louvado na vida desse homem. Mas a história não termina aí, porque havia um profeta velho. Irmãos, velho, dá a entender que esse profeta velho, que também é anônimo, ele era mais velho do que o homem de Deus. E por que se chamam o homem de Deus? Por que ele é conhecido como profeta novo? Porque ele era mais novo do que o profeta velho. E por que é profeta? Porque ele profetiza, a profecia se cumpre, ele está ali amando de Deus. Por isso que ele é conhecido como profeta novo. Mas agora, irmãos, o que acontece? Agora há uma inversão. Quando Jeroboão pede conselho aos anciões, os anciões estavam com a razão. Mas os jovens que aconselharam a aumentar o tributo estavam errados. Mas aqui acontece o contrário. O profeta novo é que tem razão, o profeta velho é que está errado. Perceberam a inversão? E agora, irmãos, esse profeta velho que não estava presente, uma coisa interessante, ele não estava presente, irmão. Ele não estava presente.
Por que ele não estava? Eu fico imaginando que muita gente estava ali. Era a dedicação do templo. Ele queria unir o povo a ele. Ele não queria que o povo fosse a Jerusalém. Eu me lembro, quem sabe, ali de Nabucodonosor, quando convocou todas as pessoas importantes ali, né? Era o templo ali em Betel. Ele levou tão a sério que a festa das colheitas, que era feita no 15º dia, no 7º mês do calendário judaico, ele colocou uma festa no 15º dia, mas do 8º mês, para que o povo fosse, né, dentro de um cenário pagão, festejar aquele Deus que era apenas uma lembrança, né, aqueles bezerros que era, na visão dele, apenas uma lembrança visual de Deus. Irmãos, antes de condenar o profeta velho, eu acho que ele não estava mal intencionado, irmãos. Eu acho que ele não estava mal intencionado. Interessante, Jeroboão quis presentear, né? Mas assim, na cultura, irmãos, quando o rei, quando a pessoa presenteia alguém e essa pessoa aceita o presente, coloca essa pessoa em um pé, a pessoa que oferece o presente. E quando esse presente é aceito, coloca essa pessoa. Ela é colocada numa posição de poder, aquele que recebeu o presente. Irmãos, não é só. Também por isso que Deus falou que ele não deveria comer, beber, não receber nenhum tipo de recompensa, porque o servo de Deus, ele é independente, irmãos. O servo de Deus não deve nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. Ele é independente. Ele não precisa receber algo para ficar, tipo assim, devedor por causa, né, de algo, né, que fulano... Não, irmãos, ele é independente. Agora o rei vai atrás. O rei não, o profeta velho, porque ele não estava presente, os seus filhos estavam. Eu fico imaginando eles contando, pai, o senhor não sabe o que aconteceu. O senhor tinha que estar lá. Pai do céu, era a cerimônia de dedicação do templo. Lotado o santuário. Chega um homem de Judá, interessante que tinha profetas. Esse profeta de Israel. Mas foi lá um profeta de Judá. Da mesma forma que Josias traria a reforma, e Josias era de Judá, não era de Israel. O grande reformador. E ele conta a história, o altar se fendeu, quebrou-se como se fosse um ovo, né? E aí o rei fica indignado, o rei levanta a mão sobre o altar, vai contar a história, né? Manda prender o rei, esse homem desconhecido, a sua mão seca, o seu braço paralisa, ele agora prende, vai contar a história para que o profeta ore, e o profeta não quer receber nada, ele quer, né, quem sabe, pagar ali pela cura, e diz que nem poderia voltar pelo caminho por onde viera. Irmãos, o profeta velho não estava, mas ele foi atrás. Eu fiquei pensando, por que o profeta velho não estava? Irmãos, antes de condená-lo aqui, eu imagino que ele está bem intencionado. Talvez ele quer uma aliança com o homem de Deus. Talvez ele quer conhecer um pouco mais do Deus de Israel, já que de Judá era o mesmo Deus, mas Israel estava ali no cenário de idolatria. Irmãos, ele albardou o jumento, pediu para que arrumasse o jumento, e ele foi atrás, e ele encontrou o homem de Deus no território de Israel, ainda no território de Israel. Preste atenção, ainda, na palavra ainda. Ele chega, é você o homem de Deus? Quem sabe os filhos falaram, ó pai, é mais ou menos assim, o cavalo, né, o jumento é dessa cor, talvez calvo, não, moreno, né? Deu ali, quem sabe, algumas características. Era um homem de Deus que estava descansando. Ele fala, você viu aqui na leitura, é uma leitura envolvente, é uma história envolvente, que pouco é pregado na igreja. Muitos não conhecem essa história. Ele fala, não posso voltar, conta a história, eu recebi uma ordem de Deus, eu não posso comer, estou voltando até por um caminho diferente. Mas os filhos do profeta velho souberam o caminho que o homem de Deus ia pegar, né, para chegar até Judá. E ele falou o seguinte, olha, eu também sou profeta. E um anjo me apareceu. Irmãos, eu vou falar desse anjo quando eu entrar no Evangelho de Gálatas. Um anjo me apareceu. E agora, irmãos, eu vou contar a história. Essa parte eu li. A parte seguinte eu não li. Diz que um anjo me apareceu. Um anjo me deu uma ordem.
que você devesse voltar comigo, porque eu também sou profeta. Mas como terminou a leitura, porém, mentiu. Falso profeta, irmãos. Não creio que estava mal intencionado. Mas o pai da mentira é o diabo. Ele mentiu. Talvez pudesse encontrar em um outro momento, uma conversa em um outro momento, mas naquele momento não, porque a ordem foi clara, havia restrições. E diz assim, irmãos, a minha tristeza não foi o profeta velho ter mentido, porque ele é falso profeta, ele é o profeta falso aqui da história. A minha tristeza é que o homem de Deus voltou. Acreditou. Sinais, irmãos, evidências. O sinal lá, o altar se fendendo, se quebrando como se quebra o ovo, a cura do braço, da mão, né? E quando ele estava comendo e bebendo, já lá em Israel, porque ele voltou. Agora, irmãos, isso aqui é para arrepiar, irmãos. Deus vai falar. Deus não tinha falado com ele. Aquele anjo, irmãos, se fosse anjo, ele mentiu, mas se fosse anjo, era um demônio. Era um demônio. Mas agora, irmãos, aquele profeta velho inventou uma história. Olha, o anjo me apareceu e não apareceu, ele estava mentindo. Se fosse um anjo, seria um demônio. Agora sim, agora ele vai ter uma revelação. Olha, irmãos, o cenário. Você já sabe agora que existe um profeta velho. Você já sabe que o altar foi profanado. E foi destruído ali. E depois seria profanado por Josias 3 séculos depois. E agora vem a palavra do Senhor, por meio de um profeta velho, um profeta falso, e diz assim, olha, como você foi infiel, como você desobedeceu uma ordem clara e restrita, como você não seguiu as minhas orientações, você não será sepultado no sepulcro dos teus pais. Irmãos, aquilo era algo desonroso. Lembram de José morreu no Egito, mas meus ossos, Canaã. Irmãos, o segredo aqui é os ossos. Lembra do vale? Ainda tinha osso, irmãos. Lembra da restauração do vale? O vale de ossos secos de Jeremias? Ezequiel? Você lembra de Jeremias, irmãos, quando ele dizia o seguinte, eu não quero pregar para esse povo é duro, esse povo é demais, o coração como pedra, não quer nada com Deus, mas aí, irmãos, eu sinto arder os meus ossos, e os meus ossos ardem, e eu tenho que pregar. O calor nos ossos, o fogo nos ossos. Irmãos, era uma desonra não ser sepultado nos sepulcros dos seus pais, em Judá, capital Jerusalém. Mas aí, aquele profeta velho, agora sim, uma revelação que mostrava a indignação de Deus, a desobediência do profeta novo. Ele prepara o jumento, e agora, irmãos, como diz aqui, bardoou para ele o jumento, e agora quando ele estava voltando para ajudar, um leão o atacou. O leão não comeu ele, irmãos. Uma prova que era um castigo de Deus. O leão não comeu ele. O leão não comeu o jumento. O leão não comeu nem o corpo dele, ficou lá o cadáver. Não atacou o jumento e o leão ainda ficou ali parado, irmãos, parado. Não atacou ninguém só para matar o profeta. É mais uma evidência que Jeroboão tinha de que a mensagem era verdadeira. Porque o povo ficou sabendo que o profeta voltou. Depois Jeroboão ficou sabendo. E agora, irmãos, eles não falam, olha, é o homem de Deus, mas a notícia corre e chega no ouvido do profeta velho, tem um cadáver, um homem no jumento, um leão parado, imagine a cena, irmãos, um leão que escolhe as suas vítimas, porque não atacou mais ninguém, só o profeta de Deus. E por que eu falo profeta de Deus, irmãos? Porque se você analisar aqui versículo 21, versículo 26, versículo 29, versículo 31, você vai perceber, irmãos, que mesmo depois da desobediência, esse homem de Deus é conhecido ainda como homem de Deus. Irmãos, o termo não muda.
É homem de Deus quando obedece. É homem de Deus quando desobedece, porque o termo ainda continua. Não é o ex-homem de Deus. Olha, o ex-homem de Deus é homem de Deus, mas desobedeceu. Consequência fatal. Irmãos, e como você lembra, quando eu preguei sobre Rispa, era uma desonra, era um ultraje, era uma maldição. Um cadáver não ser sepultado. Só que esse cadáver, ele não foi sepultado em Judá. Porque o profeta falso, ele foi lá, recolheu os ossos ali e sepultou no seu sepulcro. Irmãos, o homem de Deus pode até morrer, mas a palavra de Deus permanece. Passará os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Seca-se a folha, seca-se, murcha-se, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que nós podemos aprender agora? Qual a lição que nós tiramos aqui? É claro, irmãos, que não foi o suficiente. Aquele profeta velho quis ali, irmão, sepultar de forma digna, junto com os ossos dele, quando ele morresse, na sua sepultura, mas isso, irmãos, não foi suficiente para evitar a tragédia. Qual a lição que nós aprendemos de Rispa? E depois eu vou falar para terminar. Rispa, uma acusação falsa, e dizia respeito também a ela, a Abner e a ela, fez com que Abner fosse para o exército de Davi. Enfraqueceu a casa de Davi. Os generais mataram Abner, porque perceberam que eles não teriam sucesso em continuar a sua peleja, e se uniram a Davi. A importância de Rispa, a atitude dela em vigiar 7 cadáveres, fez com que Davi tomasse uma postura, enterrasse Saul de forma digna. Isso contou ponto para o povo de Israel, que não tinha rei, porque Davi reinava sobre Judá. E eles então vão até Davi, diante daquela postura de Saul. Né? A birra foi quebrada por uma atitude de Rispa, que influenciou uma postura de Davi. E aí veio a chuva. A importância de Rispa, a união dos reinos. Agora, o que nós vamos aprender de negativo? Primeiro, irmãos, aqui. Agora nós vamos aprender contrastando. Rispa é um exemplo positivo. O personagem bíblico desta manhã, o homem de Deus, ele nos ensina de forma negativa. Como assim? Primeiro, irmãos, Deus tem sempre uma mensagem. A Bíblia não contém a mensagem de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus. Amém, irmãos? Diga amém. A Bíblia é a mensagem de Deus. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que a mensagem de Deus, ela é imutável. Qual é a mensagem de Deus? É o Evangelho, Mateus 24:14. E este Evangelho do reino será pregado em todo mundo. Do reino dos céus, do reino de Deus. Né? E a Bíblia diz que Deus não muda, Malaquias, por isso vocês não são destruídos, ó Jacó, porque eu não mudo. Tiago diz assim que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que é Deus, do qual não há sombra nem variação de mudança. Deus não muda, o seu evangelho não muda, a mensagem continua a mesma. Por que o evangelho é do reino? Porque o reino é de Deus, né? E por que esse evangelho de Mateus 24, este evangelho, está identificando o evangelho? Porque é aquele evangelho que não muda, ele é imutável. É o mesmo evangelho do terceiro anjo, evangelho eterno, eterno porque não tem fim, e eterno também porque não sofre nenhum tipo de alteração. Terceira lição, irmãos. Temos o evangelho, a mensagem do evangelho. O evangelho é imutável. Terceira coisa que eu digo aqui para vocês. Cuidado com o profeta falso. O profeta velho é o profeta velho. O profeta velho é o profeta falso. Muito cuidado. Não caia na lábia, irmãos, dos falsos profetas. Há um anjo, irmãos, Paulo falou sobre isso. Se o anjo descesse do céu, ensinasse o outro evangelho, seria considerado anátema. Mesmo se um anjo, porque não seria um anjo, seria um demônio disfarçado de anjo. Irmãos, cuidado com o profeta velho. Quarta lição que nós precisamos aprender, irmãos. A urgência da mensagem nos impede de parar.
Eu vou repetir. A urgência da mensagem nos impede de parar. Irmãos, vou fazer uma pergunta, você vai responder. O profeta, homem de Deus, tinha consciência da urgência? Tinha. Só que ele cometeu um erro que talvez você não percebeu. Ele parou. Irmãos, de Betel, na fronteira de Judá, 2 quilômetros. Por isso que aí você fala, como é que o profeta velho ficou sabendo, preparou um jumento e ainda alcançou? Porque leva tempo, irmão, leva tempo. Chegou a informação, teve a ideia, arruma um jumento. Por quê? Porque ele parou, irmãos. Ele pegou o caminho em direção, mas ele parou. Ele resolveu descansar quando faltava 2 quilômetros para chegar na fronteira. Se ele andasse mais 8 quilômetros, chegaria em Mispa, primeira cidade do território de Judá, mais próxima de Betel, onde estava dedicando aquele santuário idólatra. Irmãos, a urgência da mensagem nos impede de parar. Irmãos, estamos perto de Jerusalém. No sentido espiritual, vou fazer uma aplicação. Nós não podemos parar, irmãos, para descansar, porque nós estamos perto de Jerusalém. Não pode parar, irmãos. Ele tinha que andar um pouco mais. Ele tinha consciência, resolveu descansar, irmãos. Não há tempo para descansar. Não há tempo para parar, irmãos. Nós não podemos parar na caminhada. Nós não podemos parar no meio da missão. A missão não estava completa, entende, igreja? Não estava. Ele tinha que chegar em Judá. Parou. Tão perto de Jerusalém, tão perto do lar. Jerusalém terrestre. Nós tão perto de Jerusalém celeste, tão perto do lar, tão perto da nossa terra. E às vezes nós estamos parando, irmãos. E agora eu vou terminar, eu não vou explicar. Talvez eu explique só em nó. Terceiro texto, nós estamos agora finalizando, irmãos. Eu vou ler porque eu falei que ia ler. Então vou explicar um detalhe aqui. 23, Reis 23, 15 a 20. Aqui é o cumprimento da profecia. Também o altar que estava em Betel. O altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar junto com o alto do rei, que o rei derribou. Destruído o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Aqui é a confirmação da profecia. Quando Josias ao redor viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimaram sobre o altar. Os ossos daqueles que estavam sacrificando em Betel. 3 séculos atrás. Segundo a palavra do Senhor, que o homem de Deus apregoara, quando anunciou a Jeroboão. Versículo 17. Perguntou: que movimento é este que vejo? Respondeu-lhe: o homem da cidade. É a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, apregou essas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os ossos com os ossos do profeta, o falso, que viera de Samaria, capital do reino de Israel. Também tirou Josias todos os santuários dos altos, das cidades de Samaria, todos os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Ele fez segundo todos os altos que tinham praticado em Betel. E mandou matar os sacerdotes dos altos que haviam ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Mandou desenterrar os ossos de homens que há 300 anos, que não eram sacerdotes, que não eram da tribo de Levi, estavam sacrificando, fazendo um favor para um rei idólatra chamado Jeroboão. E aqueles idólatras que ainda haviam, mandou matá-los e fossem sacrificados os seus corpos sobre aquele altar, mostrando o quanto a idolatria é ofensiva a Deus. Só para terminar, irmãos, ele fez uma coisa aqui que eu achei interessante. Mandou combater todos os tipos de idolatria, inclusive do reino de Israel. E olha que ele não era nem rei de Israel, ele era rei de Judá. Ele contaminou, irmãos, o lugar de Tofete. Tofete é o lugar onde as pessoas
Desde o tempo de Jeroboão, o povo de Deus sacrificava os seus filhos a fogo, passando pelo fogo, a Deus Moloque, ou Maloque. Maloque é um Deus que aceitava sacrifícios humanos. Josias, então, imagine, irmãos, a cena, filhos passando pelo fogo, como forma de sacrifício a um Deus pagão. E o pior não é isso, quem estava praticando esse crime, hediondo, era o povo de Deus, achando que estava adorando a um Deus que exigia sacrifícios humanos. Irmãos, quando eu falo as coisas eu cumpro, mas eu devo continuar essa série. Personagens dos bastidores. Precisamos aprender com os erros dos outros. A Bíblia não esconde. São os sábios que aprendem com os erros alheios. O inteligente aprende com os próprios erros, mas Jeroboão, tolo, não aprendeu. Porque nem mesmo diante daquele sinal do homem de Deus morto, ali é um castigo de Deus, irmãos. O leão não atacou. Somente o homem de Deus não atacou o jumento, não atacou ninguém que estava nem diante dessa evidência, com a do altar se fendendo, com a cura. Esse homem resolveu, irmãos, aceitar Jesus. Diante de tantas evidências, é tipo de um fariseu, lá do Novo Testamento. Mas que nós não sejamos tolos, como Jeroboão. Que sejamos sábios, ou pelo menos inteligentes, que aprendamos com os erros dos outros, ou com os nossos próprios erros. Que o Senhor nos bendiga. Que o Senhor nos bendiga. Que Deus tenha sido glorificado nesta manhã. É o meu sincero desejo e oração. Amém.